Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. Aleluia. Bom dia para você. Deus abençoe sua casa, sua família. Nós temos a oportunidade e o privilégio de mais um estudo dos Gálatas. Já estamos hoje, se não me engano, no 35º estudo. São 35 lives. Já pensou, gente? Oh, glória! E Deus tem ministrado e tem falado muito aos nossos corações. Espero que a minha dedicação aqui resulte em libertação, resulte naquilo que Paulo pensou para as igrejas da Galácia quando ele escreveu essa carta. Eu vejo que houve um esforço muito grande, né, do coração de Paulo, né, no ministério apostólico de Paulo, para trazer essa carta tão poderosa. E então o que estamos fazendo aqui podemos comparar a nada, né? Estamos simplesmente replicando aquilo que Paulo fez de alguma forma tão excelente, né? Então, louvado seja o nome de Jesus. Que Deus nos ajude, que nós possamos continuar comprometidos, né, com essa tão importante obra do ministério, que é a obra de levar, né, a palavra de revelação, né, a palavra da verdade a tantas pessoas. Deus abençoe você, então, abençoe seu dia, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos hoje para um momento importante, que é o momento já do capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Que pena, já estamos quase terminando o livro de Gálatas, mas assim, com a sensação de dever cumprido, com a sensação de estar fazendo algo tão precioso, tão importante. Aleluia. Então vamos para Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao 10. Então, aqui, depois de Paulo trabalhar a questão da resultante da vida no Espírito, né, que é cuidar do irmão, levar o fardo do irmão, amar como Cristo ama, né, que é a lei de Cristo, né, superior à lei de Moisés, que era apenas amar ao próximo como a ti mesmo. Paulo agora vai trabalhar o princípio da semeadura e colheita. Então, Gálatas 6, do 6 ao 10, ele vai dizer: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aleluia. Então, Gálatas 6, do 6 ao 10. Quando lemos isso aqui, vem assim ao meu coração a ideia de que Paulo estava aqui de novo tratando algo importante. Provavelmente os judaizantes
eles gostavam muito de fazer uso do princípio da semeadura e colheita para comprovarem, né, seu ponto de vista a favor da lei. Provavelmente eles diziam que se quiséssemos colher a vida eterna, teríamos que semear a obediência da lei. Provavelmente era essa postura. Não é à toa que Paulo está colocando isso aqui, né? Então, a gente não pode negar a lei da semeadura como algo verdadeiro, né? O único problema é que não existe obediência suficiente em nós para que possa ser semeada e que resulte em uma colheita que seja a salvação da nossa alma. Não existe esta semente de obediência que corresponda ao nível de justiça de Deus a ponto de resultar na salvação eterna, né? Nunca poderemos colher a salvação pelo simples motivo de que jamais poderemos semear a justiça da lei, né? Se a gente colhe segundo o que semeamos, então deveríamos semear a justiça. E nós nunca semearemos a justiça da lei, porque nós não temos condições de praticá-la. Então, se há algo que não combina com a salvação, é exatamente a lei da semeadura, porque ninguém consegue semear obediência no nível, né, exigente da lei. Então, só nesse contexto é importante a gente entender. E aí Paulo o apóstolo João vai falar isso em João 4,38, e Jesus disse que nós que somos convidados a ceifar o que não semeamos. Nesse contexto, nós colhemos a justiça de Cristo, né? A justiça que Cristo semeou, nós colhemos. Só nesse contexto que a lei da semeadura, ela não é funcional. Nós colhemos o que não plantamos, né? Jesus semeou a justiça e nós colhemos. Agora, a partir daí, com exceção da salvação, a lei da semeadura se aplica a todas as coisas na nossa vida. A todas as coisas na nossa vida. Todas. Depois que Noé e sua família saíram da arca, Deus fez uma aliança com o homem, dizendo que enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8:22. Então, isso significa que a lei da semeadura e ceifa é uma lei espiritual, o qual estaremos sujeitos enquanto durar a terra. Então, enquanto durar a terra, o que fizermos, nossos atos, nossos pensamentos, são sementes. São sementes. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? A gente, quando fala de semeadura, logo vem na nossa mente o trabalho, né, do lavrador, né? O lavrador conhece bem as leis da semeadura, né? A primeira é que cada semente gera de acordo com a sua espécie. O lavrador sabe disso. Se ele, inclusive, aqueles grandes, né, lavradores ou grandes empresários da agricultura, eles separam os melhores grãos para semear. Por quê? Porque eles sabem que a primeira regra da lei da semeadura é que cada um vai colher de acordo com a sua espécie, né? A segunda lei da semeadura é que nunca colhemos o mesmo tanto que semeamos. Você sempre vai colher muito mais, né? Apenas uma semente de milho pode gerar até 600 outros grãos. Uma semente de milho pode gerar até 600 outros grãos. Pensa, quando a gente lança ali, eu já plantei milho na roça, quando você lança ali 3 grãos de milho em uma cova, você pode ter uma colheita daqueles 3 grãos de milho de mais ou menos 1.800 grãos. Que coisa interessante, né? Isso é a lei da semeadura. Você nunca colhe de acordo, na mesma proporção que você semeia. Você semeia 3 e pode colher até 1.800. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a lei da semeadura, porque dependendo do que você semeia, a sua colheita vai ser terrível, vai ser uma colheita de muito sofrimento, né?
E uma terceira lei da semeadura é que nunca colhemos na mesma hora em que semeamos. Existe um tempo para que a semente morra e frutifique, né? Então nós nunca podemos semear hoje e esperar colher amanhã de manhã. Nós precisamos aprender a semear e aguardar o tempo da frutificação, né? Por isso que o salmista no Salmo 126, verso 6, ele diz que é preciso sair andando enquanto semeia. Aí lá vai dizer assim mais, né? Andando e chorando enquanto semeia, porque certamente celebraremos o dia da colheita. Então, a gente planta, às vezes vai gastar tanto tempo, né, que vai dar tempo até de chorar. Oh, meu Deus! Não é assim? Mas a gente pode estar certo que aquilo que semeamos, nós teremos uma grande colheita. Então, o princípio da semeadura e colheita opera em todas as áreas da nossa vida, tanto na esfera natural quanto espiritual. Por isso que Paulo vai dizer, né, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem decide a colheita não é quem colhe, quem decide a colheita é quem planta. Quem decide a qualidade de vida não é aquele que está sobrevivendo, né? Mas é aquele que determinou, a partir de atos e pensamentos, semear coisas que ele possa desfrutar nos próximos dias e anos, etc. Enfim, o que você está vivendo hoje, muito provavelmente é resultado das suas sementes de atos e pensamentos. Agora, Paulo vai trabalhar aqui que há duas esferas, né, do princípio da semeadura. O semear coisas naturais e o semear coisas materiais. Paulo diz, o que semeia para a carne, verso 8, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre as semeaduras naturais. O primeiro tipo de semeadura é aquele que envolve a nossa vida natural. Paulo diz que devemos abençoar financeiramente aquele que nos instrui na palavra. No verso 6 diz, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, se você é instruído na palavra, deixa eu chegar aqui para trás um pouquinho, gente. Se você é instruído na palavra, você precisa partilhar com aquele que te instrui aquilo que é natural. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando aqui que nós precisamos semear dinheiro na vida dos nossos líderes e colhermos deles riqueza espiritual. Esta é uma situação paradoxal em que o pastor semeia riqueza espiritual no membro e colhe riqueza natural. Aqui nós temos a oportunidade das sementes natural. O princípio permanece, uma semente de manga gera manga, semente de amor gera amor, e semente de dinheiro gera dinheiro. Então ninguém pode plantar bondade e colher maldade. Mas não se iluda com a aparência da semente. Você pode dar dinheiro e colher amor, porque a sua semente era de amor com aparência de dinheiro. É isso aqui que Paulo está ensinando. Quando você semeia no líder, quando você semeia na vida daquele que te instrui na palavra, você semeia amor em forma de dinheiro. E aí você vai colher, né, também, né, amor, e pode ser também que você vai colher dinheiro, mas a grande riqueza que você vai colher são as riquezas espirituais. Paulo disse que os pastores semeiam coisas espirituais, como ensino, dons, mas podem colher coisas materiais como dinheiro. Por quê?
Porque essas coisas que eles semeiam são riquezas espirituais. Tudo que o líder, tudo que o pastor ministra no altar, são riquezas espirituais. Talvez você não tenha percebido isso, mas a sua vida, ela é resultante daquilo que você recebe do altar. Se você é cristão, se você é espiritual, se você entende a vida cristã, você sabe que a nossa vida, ela é profundamente marcada por aquilo que recebemos do altar. E a grande verdade é que o que recebemos do altar. Eita, tem que dar um espirro todo dia, hein, gente? Meu Deus. Quando fica em um só, tá bom. Mas o que recebemos do altar? Recebemos riquezas. Não só riquezas espirituais, mas recebemos riquezas em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra, ela, vinda do pastor, do líder, ela é uma instrução para o sucesso na nossa vida. Então Paulo está dizendo, se você recebe dessas riquezas que vêm do altar, semeie nesse pastor, nesse líder, semeie coisas boas com aquele que te instrui, né? Paulo vai falar disso de uma forma então, até um pouco mais direta lá no livro de Coríntios, quando ele vai dizer, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? 1 Coríntios 9:11. Então Paulo aqui está dizendo de forma muito clara, né? Se nós semeamos em vocês coisas espirituais, riquezas espirituais, que vão resultar na sua transformação de vida e inclusive no seu sucesso, será muito colher de vocês as sementes, né, materiais. Então, aquele que está sendo instruído na palavra deve sim ajudar no sustento do seu mestre, né? Quanto tempo você não faz uma oferta na vida do seu pastor? Ou você nunca fez? Isso é uma semente natural. Quanto tempo você não compra um presente para o seu pastor, para a sua pastora? Quanto tempo que você não investe R$ 1 no seu líder? Quanto tempo que você não tem dedicado, né, servir a sua liderança, que te serve continuamente, né? Toda vez que você vai ao culto, ou vai à celebração, ou tem a oportunidade de uma ministração, né? Isso é resultado de trabalho, né? Uma ministração de 40 minutos é resultado, às vezes, de 3 horas de estudo. Uma ministração de 1h30, às vezes, é resultado de 6 horas de estudo. Não é só o pastor chegar ali e pregar 40 minutos. Ele teve que ter todo um trabalho intenso e, às vezes, estudos de anos, né? Então, se esse líder, se esse ministro ensina, semeia em você as riquezas de Deus, né? Paulo está dizendo, o mínimo que ele precisa receber é a sua semente natural. Invista na sua liderança. Invista aí no seu pastor local. Invista na sua liderança. Invista no seu pastor. Invista nos seus pastores. Primicia, né? Eu já ensinei isso aqui algumas lives atrás, né? Oferte primícias aos seus líderes, porque eles estão semeando em vocês, né? Nós semeamos em vocês as riquezas espirituais, né? Então, isso é muito importante. Então, nós temos a oportunidade de semear o que é natural. E, às vezes, a nossa semente natural, ela vai ser uma semente de amor. Olha que coisa interessante. Uma semente de amor com a cara de dinheiro. É uma semente de amor. Quer dizer, vai ser uma oferta, mas aquela oferta nada mais é do que uma expressão de amor, né? Que amor? A expressão também, às vezes, do seu coração. Porque uma das imagens sobre a semente, né, Jesus vai dizer que nós somos a semente. A nossa vida é uma semente, né? Então, às vezes, quando semeamos ali dinheiro, nós estamos semeando a nossa vida,
Nós estamos semeando o nosso amor, né? Nós estamos semeando aquilo que foi gerado com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa vida cotidiana. Então, sua vida é uma semente. Sua vida é uma semente. Então, quando você primicia, quando você oferta, quando você semeia dinheiro, você está semeando também a sua vida. Aleluia. Isso é uma expressão de amor resultante ou em resposta à semente que você está recebendo das riquezas espirituais. Amém? Então, corrija a sua motivação. Quando abençoado, abençoe. Né? Quando servido com sementes espirituais, respondam com sementes naturais. Nossa motivação, ela deve ser corrigida, não só na ideia de receber. Eu vou receber, aleluia, hoje eu vou ao culto, vou receber, mas o que você vai dar? Paulo está falando isso. Não se deixe enganar, o que o homem semear, isso colherá. Se o homem semear a ideia só de receber, possivelmente ele vai ficar esperando uma colheita que nunca vai vir. Né? Então, é muito importante você pensar dessa forma. Né? Jesus sempre usou a questão da semente como uma imagem do reino de Deus. Uma das imagens mais usadas por Jesus para definir o reino de Deus foi o da semente. O reino de Deus funciona de acordo com o princípio do semear e colher. Em todas as áreas da nossa vida, nós colhemos o que semeamos. Sobre essa questão de semear as coisas espirituais, né, o Senhor disse que Ele próprio é uma semente. Então, Ele semeou a sua vida. Ele semeou a sua vida. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando dele mesmo. Então, ele é essa oferta, essa semente, que resultou na grande colheita, que é eu e você. É resultante daquilo que o apóstolo, melhor, o profeta Isaías vai dizer, né? Que ele veria, né, o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Amém? Então, o que instrui na palavra, o que é instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Tá aí. Agora, tem as semeaduras espirituais. Paulo vai dizer no verso 8, quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nossa, o tempo passa rápido demais, gente. Então, aqui está a oportunidade da semeadura espiritual. Existem semeaduras naturais e existem também a semeadura espiritual. Nossa vida espiritual é como uma propriedade rural, onde nós plantamos e cultivamos, onde nós cultivamos duas lavouras, né? A lavoura da carne e a lavoura do espírito. Olha o que é a nossa vida espiritual. É como uma grande fazenda, onde nós temos a oportunidade todos os dias de lançar esses dois tipos de semente, né? A semente para a carne e a semente para o espírito. Como podemos esperar colher o fruto do espírito se não semearmos no campo do espírito? Como podemos semear? Como podemos esperar colher frutos espirituais se semeamos no campo da carne? Nós não devemos pensar que somos vítimas passivas diante de frutos que brotam independente da nossa vontade. Não é bem assim. Nossa colheita, nossa vida espiritual principalmente, ela é resultante das sementes que plantamos, seja de frutos para a carne ou frutos para o espírito. O primeiro tipo de lavoura espiritual é a carne. Paulo diz que aquele que semeia para a sua própria carne colherá a destruição. Então nós temos que ter cuidado que as nossas sementes, elas são atos e pensamentos. Quando cultivamos pensamentos carnais,
estamos semeando para a carne. Toda vez que permitimos que a nossa mente abrigue um ressentimento, acalente uma queixa, né? Gere uma fantasia impura, mergulhe na autopiedade, nós estamos semeando para a carne. Toda vez que permanecemos em má companhia, toda vez que permanecemos diante da TV quando aquele programa precisa ser desligado, toda vez que lemos uma literatura não muito espiritual, mas carnal, uma literatura pornográfica, estamos semeando para a carne. Como é possível semear para a carne durante o dia todo e ainda esperar colher santidade e vida de intimidade com Deus? Não tem jeito. Então, precisamos ter cuidado, porque na nossa vida espiritual existem dois campos. Se você semeia para a carne ou você semeia para o Espírito. Então, em oposição a semear para a carne, nós precisamos nos posicionar e decidir semear para o Espírito. Aleluia. Paulo diz que o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá, né, a vida eterna. Mais uma vez, as sementes, né, precisam ser traduzidas como nossos atos e pensamentos. Como colheremos os frutos espirituais? Cuidado com os pensamentos. Vamos partir da ideia do pensamento. Colossenses 3:2. Você precisa colocar ou pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas aqui da terra. É impossível colhermos a vida no Espírito sem uma semeadura correta em nossa mente. Nós precisamos ocupar a nossa mente com tudo aquilo, lembra do que Paulo falou em Filipenses 4:8, com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo aquilo que é respeitável, com tudo aquilo que é justo, com tudo aquilo que é puro, com tudo aquilo que é amável, e se há uma boa fama. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas espirituais, ou com coisas que tenham uma boa fama, traduzindo, com coisas que têm a aprovação de Deus. Por quê? Porque aí sim, os nossos atos vão ser resultantes dos nossos pensamentos, porque é o que é, né? Nós agimos de acordo com aquilo que pensamos, né? Você primeiro pensa, depois você age. Então, se você corrige o pensamento, se você corrige a forma de pensar, você vai agir de forma coerente, inteligente e focada. Você vai agir para o Espírito, e do Espírito você vai colher os frutos espirituais. Então nós devemos fortalecer os nossos hábitos de oração, da leitura da Bíblia, nós devemos cultivar a comunhão com os irmãos, o culto de adoração, né, a celebração na igreja, nós devemos valorizar, né, isso que nós estamos vivendo aqui, as nossas lives, segunda, quarta e sexta, né, terça a célula, quinta a noite de milagres, domingo 9 da manhã a celebração, as celebrações. Por que nós devemos valorizar essas coisas? Porque uma vez ocupando a nossa mente de coisas espirituais, o resultado disso vai ser sementes espirituais, sementes aqui, ações, atos, né, espirituais, que vão resultar numa grande colheita do Espírito. Aleluia! O fruto do Espírito é apenas uma colheita do que semeamos no Espírito. O que a gente precisa entender é que tudo o que fazemos é um tipo de semeadura. Escreve isso aí no seu coração. Tudo o que fazemos é um tipo de semeadura. Então, o que você pensa, o que você fala, o que você... Enfim, tudo o que fazemos, né? Como você trata alguém, como você ministra, como tudo o que fazemos é sementes. E é importante você pensar que às vezes são sementes, são coisas pequenas, até minúsculas, mas não se engane, não se engane. Sementes são sementes, independente do tamanho. Sementes são sementes, independente do tamanho. Isso aqui é insignificante, mas é uma semente, vai produzir. E lembra, sementes produzem de acordo com a sua qualidade, sementes produzem mais, muito mais, né, em quantidade, assim, e a semente pode até demorar, ela tem um tempo para gerar, mas quando gerar, ela vem com toda a força e
com resultados impressionantes. Então, se queremos ser uma igreja vitoriosa, nós precisamos, então, semear para o Espírito. Então, transformar a nossa mente pela renovação da palavra, o que nós estamos trabalhando aqui. Transformar a nossa mente pela renovação da palavra, para que possamos ter atitudes, atos, sementes espirituais que vão resultar na nossa qualidade de vida espiritual. Eu quero ser ousado em falar com você aqui que a maioria das situações que classificamos como provação ou tribulação são, na verdade, colheita daquilo que plantamos. Às vezes achamos, Deus está me provando. Muitas vezes aquilo é resultado da sua semente, não é prova coisa nenhuma. Eu estou passando por uma tribulação. Às vezes não é tribulação nada, é resultante das suas sementes. Né? Pensa nisso. Né? Deus não castiga. Deus, no Evangelho, no tempo da nova aliança, Deus não castiga você, mas Ele não te isenta da sua colheita. A colheita daquilo que você semeou, Deus não te isenta. Ele não vai castigar você, mas você vai colher os resultados da sua semeadura. Enfim, Paulo vai terminar aqui no verso 9 e 10, ele vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Já falamos disso aqui. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, tem dois detalhes importantes. Não nos cansemos de fazer o bem. Né? E no verso 10, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós vamos terminar essa sessão falando disso aqui. Não desista de semear o bem. Mesmo que aqueles que estão à sua volta estejam de alguma forma semeando em você coisas negativas. Eu falo que o pastor ele tem que ter isso muito focado no seu coração. Nós nunca vamos deixar de semear o bem, mesmo que não recebemos, como Paulo falou, mesmo que muitas vezes não somos honrados, mesmo que muitas vezes não somos atendidos, mesmo que muitas vezes não somos ouvidos, mas nós precisamos praticar isso aqui. Nunca deixe de fazer o bem. Nunca pare de fazer o bem. Semeie o bem. Né? Que sejamos cuidadosos, né, com as nossas palavras, ações, pois as semeaduras da carne dão fruto muito mais rápido que as sementes do Espírito. Decida, meu irmão, minha irmã, semear o bem todos os dias, todas as manhãs. Né? Na vida cristã nós somos tentados a desanimar, a relaxar e até mesmo desistir, porque às vezes parece que estamos fazendo sozinho. Né? Por isso que Paulo está deixando aqui um incentivo: não desista de fazer o bem, não desista de semear o bem, não desista de semear para o Espírito, não desista de semear, né, na vida da sua liderança, porque aquele que desiste da semeadura, desiste da colheita. Então, que Deus abençoe você. Existe um tempo determinado entre a semeadura e a colheita. Talvez você está no tempo da semeadura. Parece que a colheita nunca chega. Calma. Quando chegar, você vai desfrutar de algo poderoso. Eu quero profetizar na sua vida que tem favor multiplicado para se manifestar na sua vida, na sua família, na sua casa. Insista em fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Deus abençoe. Terminamos aqui hoje Gálatas 6, do verso 6 ao 10. Louvado seja Deus. E sexta-feira nós vamos então entrar no último bloco de versos de Gálatas, que é do verso 11 ao verso 18. Nós vamos estudar um pouco a essência do cristianismo. Olha, vale a pena. Se você está chegando agora, se você está assistindo pela primeira vez essa live, eu quero aconselhar você. Nós estamos hoje aqui, se não me engano, no 34º vídeo, estudando o livro de Gálatas.
Faz o seguinte, volta lá no primeiro e assista um por dia, papel, caneta, Bíblia aberta, assista um por dia. Eu tenho certeza que a sua vida e seu ministério vai ser profundamente marcado pelo estudo dos Gálatas. Deus abençoe você, sua casa, sua família e até sexta-feira aqui na live Momento de Fé, Estudo dos Gálatas. Compartilhe, seja um comigo na missão de evangelizar.